Fala aí, seus porco louco! Tá todo mundo chateado. Tenho certeza absoluta que tá todo mundo aí do outro lado chateado, só se tiver algum torcedor rival que vai acabar rindo, mas não tem problema. Seja bem-vindo aqui ao canal Os Porco é Louco. Vai deixando sua inscrição, ativando o sininho nas notificações e também vai deixando o seu like. Eu quero muito que você comente com cada assunto que a gente for falando e eu pedindo a sua opinião, porque é muito importante, tá? Mas antes, não se esqueça aí, já vai deixando o like, hein? É muito importante o like para a gente compartilhar. Ao contrário do que fala certa pessoa, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, hein? Daqui a pouco eu vou falar sobre likes. Sobre likes. Vamos lá. É o seguinte. Ontem, queria dar parabéns à torcida do Palmeiras, aqueles que foram no jogo, aqueles que não foram no jogo, né? Eu digo, primeiro do corredor. O corredor Alviverde, né? Foi um grande espetáculo da torcida palmeirense. Algumas pessoas podem chegar e falar assim, poxa, será que os jogadores merecem a torcida ir lá escoltar os jogadores, receber os jogadores, fazer a saída dos jogadores no ônibus da academia até o rumo ao Allianz Parque? Aí eu penso assim, tá, galera? Mas eu queria que vocês colocassem a sua opinião já nesse primeiro assunto. Vocês acham que é legal fazer o corredor? Porque eu penso assim, é lógico que o corredor tem incentivo, tem a função de incentivar, de incendiar os jogadores, deixarem eles com a adrenalina alta, para que eles vão ao jogo já mais pilhados para fazer um bom jogo, né? Apesar que não foi isso que parece que aconteceu, os jogadores estavam meio dispersos, também já vamos falar sobre isso. Mas eu penso assim, que os torcedores do Palmeiras, aqueles que lá estavam, a torcida organizada que organiza, que leva os fogos, as bandeiras, as baterias, fica puxando o canto, eles vão pensando numa única coisa, que é aquilo que a gente sempre pensa, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando a gente vai ao jogo, a gente está aqui trabalhando, a gente fazendo os nossos conteúdos, né? A gente está pensando no Palmeiras, em levar informação para você e principalmente falar do Palmeiras. Então, eu acho que é uma boa atitude. É lógico que a torcida agora vai ficar meio broxada de fazer outros corredores, porque parece que o time, né? Eu digo time, jogadores, não time, Sociedade Esportiva Palmeiras, não corresponde, né? Mas eles garantem para você que a torcida organizada e quem lá esteve fez pelo Palmeiras e não pelos jogadores, fechou? Então, e também, voltando nesse assunto, a torcida no Allianz Parque praticamente quase que lotou todos os seus lugares disponíveis, ficou um outro lugar vazio, apesar de não ter ingressos disponíveis no site, alguns outros lugares vazios, sem entender esse motivo, talvez tenham vendido um pouco menos, não dá para entender, mas parabéns a todos aqueles que foram ao Allianz Parque apoiar o time, para que o time pudesse buscar a tão sonhada obsessão Taça Libertadores da América, que vai ficar, talvez, para o ano que vem, né? Talvez para o ano que vem. Será que nós vamos conseguir, o ano que vem, participar da Libertadores? Vai depender do ânimo dos jogadores, né? Então vamos lá. Vou falar um pouco do jogo, brevemente do jogo, porque ficar lembrando de coisa ruim não é muito bacana, né? O total do jogo foram 180 minutos, né? 90 lá no Rio de Janeiro, depois 90 aqui. Eu queria dar sua opinião. Para mim, o Palmeiras jogou aí os 15 últimos finais do jogo de ontem. O Palmeiras produziu um futebol, vamos dizer assim, com vontade, porém, um futebol desorganizado. Eu vi durante o jogo lá no Allianz, né, que o Palmeiras ficou com alguns buracos no meio de campo durante o jogo, tá? Isso no primeiro tempo também. O time estava um pouco meio desorganizado. Em alguns momentos, até o Gustavo Gomes chegou ali a se avançar no meio para poder fazer alguns lançamentos, né, tanto para a esquerda como para a direita do jogo. E o Veiga, eu senti o Veiga um pouco recuado e o Veiga um pouco lento no jogo. O Veiga estava um pouco escondido. Tá, lembrando, hein? Comenta aí o que você achou do jogo, sua opinião, o que você acha, quem foi o melhor, quem foi o pior jogador, tá? Então, o Palmeiras estava um pouco desorganizado. E aí, o Felipe Anderson, né? A gente até pode contestar aqui a contratação dele. Eu ainda não vou dizer que ele é um jogador ruim ou um jogador bom. Fazia uma boa temporada na Lazio, lá na Europa. Muita gente quer agora falar, mas a Lazio não se compara ao São Bernardo. Não vamos arrumar desculpas para algumas outras coisas, né? O Felipe Anderson não jogava na posição que ele está aqui. Apesar que ele fala que ele joga em 3 posições, lá na Itália ele jogava muito mais pela direita. Aldo, mas o Estevão também joga pela direita. Não, beleza, o Estevão joga pela direita, tranquilo. Mas a gente não tem que tirar o Estevão, tá lá. Mas a gente também não pode, de repente, cobrar do cara, ou então já queimar o jogador que costuma jogar na direita e na esquerda, tá? Isso não é uma defesa do jogador, é apenas uma observação. Ou seja, de repente estamos utilizando mal as contratações ou contratando errado.
Se nós temos um problema na esquerda, por que contratamos um jogador que joga preferencialmente na direita? Né? Ah, Aldo, porque quando o Estevão sair, o Felipe Anderson já está lá. Beleza, então estamos adaptando o Felipe Anderson na esquerda. Ou seja, estamos improvisando um jogador. Então já começa algumas coisas aí. Então o Felipe Anderson na esquerda estava muito mal. E aí no segundo tempo, né, quando a gente estava lá no estádio, logo de cara, quando o time desceu, o Lázaro ficou. Aí eu já falei, putz, o Lázaro vai entrar. Aí vem aquela outra coisa, né? A tal da meritocracia, que tanto o professor Abel Ferreira diz, a meritocracia. Aí você fala, poxa, estranho, né? Alguns jogadores iam jogando melhor, por exemplo, o próprio Rômulo entrou em 2 jogos, fez 2 bons jogos. O Maurício, estranho. Aí você coloca o Lázaro, até o próprio Rony poderia ter entrado no segundo tempo fazer uma correria, como fez quando entrou. Aí você coloca o Lázaro, que tem feito boas, que tem feito péssimas partidas, que acho que é uma unanimidade aqui, quase todo mundo deve acreditar que o Lázaro fez péssimas partidas nos últimos jogos. E aí você já começa a falar, porra, por que essas escolhas do Abel? Meio estranho, né? Então a gente fica, pô, cadê a tal da meritocracia que ele tanto fala, né? Essa meritocracia, a gente coloca o que está melhor em campo, ou então o que tem o departamento médico acha melhor, sabe? Então já começou daí, para mim, o primeiro erro no segundo tempo. O time aí o time já ficou descambado. O time já ficou descambado, depois ele foi fazendo as outras trocas, tirou o Marcos Rocha, aí foi tirando, aí depois colocou o Gabriel Menino, aí ele colocou o Rony. Quando ele colocou o Rony, né, que eu acho que ele poderia ter colocado antes, o Rony é um cara, eu até comentei isso no pós-jogo, tanto do canal aqui do Colocou lá do Amit, eu comentei que a gente fica dependendo do Rony, né? Não é uma crítica ao Rony, porque o Rony não é um craque. O que eu quis dizer é o seguinte, o que eu quero dizer com isso, a gente depende de um jogador que não é craque. Você entendeu? É um cara esforçado, um cara voluntário, fez a correria, fez o corre-corre, e de repente o empate até chegou por causa disso, por causa da correria dele. Ele tem muito mérito nisso. Muito mérito. Né? Só que acontece, a gente vai depender de jogadores só assim esforçados, a gente tem que ter um elenco um pouco melhor, né? No meu entendimento. Ainda bem que teve um cara esforçado que tentou resolver, senão a gente sairia com uma derrota no lombo de 2-0. Que de repente seria interessante para esses caras tomarem uma vaia, porque tomaram aplausos ainda depois, né? Eu, por exemplo, vou aplaudir uma desclassificação. Enfim, cada um, né? Então aí o Rony entrou, aquela correria, e aí o time, aí você percebeu, queria que você comentasse, aí no meu entendimento ficou aquela confusão, né? É aquele jogo, seja que Deus quiser, bola para frente, vamos lá. E aí o time já não tinha tática, não tinha organização nenhuma. E o time começou a correr, pressionar o Botafogo, e o Palmeiras fez o primeiro gol com o Flaco Lopes. E aí o Botafogo sentiu. O Botafogo falou, fudeu. O Botafogo falou, putz, meu, os caras sentiram. A gente lá em campo, a gente lá no estádio percebeu que os caras sentiram. Eles se olhavam e falavam assim, meu, a torcida incendiou. A casa caiu. Não à toa que o Palmeiras faz o segundo gol, o gol de empate. E aí eles se borraram mais ainda. E aí fica a reflexão para todos. Reflexão para vocês, reflexão para mim. Por que o Palmeiras não jogou desse jeito o jogo inteiro? Mesmo que desorganizado, vão para cima, pressionar os caras, tentar o gol. Porque se o gol sai nos 15 minutos do primeiro tempo e fica incendiado como ficou, o Palmeiras faria 2, faria 3, com todo respeito ao Botafogo, que mereceu a sua classificação. Agora, vamos deixar para jogar nos 15 minutos finais, depois que tomamos 2-0. Então, essa é uma grande reflexão que precisa. Por que esperar tomar 2-0? Por que fazer uma correria para poder tentar um empate nos 15 minutos finais? Por que não ter jogado com mais pressão, com mais vontade, com mais determinação, com sangue nos olhos o jogo inteiro, impressionando o Botafogo desde o primeiro minuto? Né? Por que algumas escolhas? Então, isso que a gente tem que ficar nessa reflexão. E não ficar só naquela, esse elenco já ganhou, esse elenco isso, esse elenco aquilo. A gente tem que fazer uma reflexão um pouco maior sobre essas escolhas do Abel. Será que são as melhores escolhas? Poderia ter sido outra, na sua opinião? Coloca aí, comenta aí, tá? Sempre tudo, no máximo respeito. Aqui em nenhum momento eu tô falando fora Abel, hein? Porque tem uns caras aí que ficam falando, vocês são contra isso, são contra aquilo. Menos na dose do xarope. Aqui a gente está analisando o jogo. Se agora a gente não puder nem analisar o jogo, porque você acha que é uma crítica ao técnico, aí me desculpa. Então, esse vídeo não serve para você. Aqui apenas a gente está fazendo uma leitura que eu fiz. Eu queria que você, em vez de você me chamar, fora, não sei o quê, faz o seguinte, coloca a sua análise aí, faz a sua leitura, que eu estou fazendo uma leitura bem sóbria do que eu vi entre no jogo. E aí depois,
vem a coletiva. Aí sim eu vou fazer uma crítica ao Abel Ferreira. É uma crítica ao Abel Ferreira, em nenhum momento eu estou pedindo fora Abel. Prestem bem atenção. Em nenhum momento eu vou fazer uma crítica. Né? Aliás, é uma crítica e não um fora Abel. O Abel, em alguns momentos, chegou e falou assim: eu tenho orgulho, não sei o quê. Pô, desculpa, meu. Assim, acho que a gente tem que se colocar. Primeira coisa que a gente faz é o seguinte: quando a gente erra, a gente tem que reconhecer nosso erro. Eu mesmo, na minha posição antiga de meu trabalho, eu voltei de férias e fui desligado, muito provavelmente por falha minha. Beleza, vida que segue. E eu reconheço os meus erros e a gente tem que reconhecer os erros para a gente poder crescer e aprender. Pô, não posso errar de novo. Não posso errar de novo onde eu errei. Senão eu vou novamente ser desligado da posição que eu estou. Então, o Abel ontem, ele tentou, na visão dele, algumas coisas, mas em alguns momentos ele errou. Ele não pode chegar e ficar falando, eu tenho orgulho disso, orgulho daquilo. Não, cara, a torcida está num momento frágil. Você imagina as 40 mil pessoas que lá estavam, emputecidas que o time foi desclassificado, chateadas, indo para casa. O meu filho, Luca, ele chorou de emoção no primeiro gol, desculpa, no terceiro gol, né, o gol que foi anulado, né, que a gente pode até discutir se foi mão ou se não foi mão, na sua visão, se foi mão ou se não foi mão, e depois, quando o gol foi anulado, ele chorou de novo. Então, olha o misto de emoções que aconteceu nesse jogo, né? E depois aquela bola na trave, né, do Gabriel Menino, uma grande falta, né, bateu bem, mas infelizmente a bola não quis entrar, teve um fim, vamos dizer assim, coisas de crueldade teve no jogo ontem, né? Mais tranquilo, enfim. E aí, então, Abel, acho que a gente tem que aprender um pouco a entender o momento da torcida, né? Beleza. E depois é isso que eu queria comentar, né? Eu queria comentar o seguinte: ele vem e fala assim, que os torcedores que aqui estão, cara a cara, ele quis dizer assim, a torcida de estádio é a torcida de estádio, e a torcida que não está no estádio, por exemplo, ele que referiu muito aos blogs, tipo, vamos dizer assim, nós aqui, né? Só que, por exemplo, eu vou no estádio, então, para mim, não serviu isso, né? Mas tem outros amigos que não vão ao estádio e produzem conteúdos, inclusive de outros estados, não vêm até São Paulo, são de longe, não têm condição, fazem o seu conteúdo com amor ao Palmeiras distante, podem criticar mais ou menos, mas são palmeirenses. Aí ele começou a colocar aquele discurso, os palmeirenses que ficam atrás de um telefone, de um blog, caçando like. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Desculpa até me estender nesse vídeo, né? Falando só, sem colocar imagem, sem colocar nada, né? Eu pergunto para vocês, que estão aqui no canal, ou seguem o nosso outro canal lá, que é o Amit. Vocês acham que para a gente que produz conteúdo, nós que temos uma estrutura, um estúdio e tudo mais, para nós é bom ou é ruim que o Palmeiras tenha mais jogos ou menos jogos? Se o Palmeiras tiver menos jogos, em tese, teremos menos conteúdos. E se a gente tiver menos conteúdos, em tese, teremos menos faturamento, menos like, menos visualização, menos visualização, menos faturamento. Ou seja, então, qual o interesse de um blog, como ele fala, né, em criar crise, em criar... Não é criar crise. É que o palmeirense que tem o blog, ele é um cara, ele é um torcedor. Ele tem emoções. Emoções que talvez o técnico não tenha, porque nós somos palmeirenses. Eu não sei como todos, né? Eu vim de berço, sou do berço palmeirense. Tem outros que viraram palmeirense e não tem problema algum virar palmeirense depois. Agora, esse é a colocação, o jeito como ele fala, colocando os palmeirenses atrás de telefone, ou que vem no estádio, no cara a cara, é isso que eu queria tocar nesse ponto. Segregação. Me parece muito que essa gestão ela quer segregar a torcida do Palmeiras entre os que gostam do Abel, os que não gostam do Abel, os que gostam do Rony, os que não gostam do Rony, os que acham o Rafael Veiga bom, os que acham o Rafael Veiga ruim, os que acham que o Everton é jacaré, os que acham que o Everton é o melhor goleiro do mundo. E sabe, eles querem criar mini feudos, mini pedacinhos de Palmeiras para deixar nós fracos, talvez com alguma intenção que a gente não esteja enxergando. Aí eu pergunto para você que de repente está vendo esse vídeo aqui, que mora em Manaus, e é palmeirense, e não tem condição de vir aqui em São Paulo, e não tem condição de vir no estádio, aonde que você é menos palmeirense que eu? Em nenhum momento. Eu, por exemplo, né, quem me conhece nas lives, nos vídeos que eu já fiz, eu tenho um orgulho imenso quando eu vejo um torcedor de outro estado, inclusive tem muitos inscritos no canal de outros estados, que falam assim, eu sou palmeirense e nunca vi o Palmeiras jogar no estádio. Aí eu me pergunto, tenho um orgulho, isso me enche de emoção, sabe por quê? Eu falo, caraca, velho, como é que pode um cara que mora lá longe, bem longe,
né? Lá em Manaus, longe pra caramba, por exemplo. O cara é apaixonado pelo Palmeiras. Tem um carinha que fica pintando o Palmeiras nos muros e nunca viu o Palmeiras jogar. Aí você fala, porra, será que esse cara é mais palmeirense ou menos palmeirense que eu? Eu assim, no meu sentimento, eu me coloco abaixo desse cara. Porque, pô, eu tô aqui, né, meu? Se eu pegar meu carro aqui, em 20 minutos eu tô lá no Allianz Parque. Eu posso ver o Palmeiras. Você entendeu? Então, aí você fica. Aí quando você vê um discurso desse, na minha opinião, de segregação, que vem acontecendo, vem acontecendo direto, né? Acontecendo no Palmeiras, querendo separar torcedores. Isso tá errado. Tá errado. Não caia nessa, torcedor. Você torce do seu jeito. Você pode, por exemplo, achar que o Palmeiras fez uma partida brilhante ontem. Você pode achar que o Palmeiras mereceu ser aplaudido. Beleza. Mas o cara que nem como eu não aplaudiu, também merece o seu respeito. Eu não quis aplaudir porque eu não quis aplaudir uma eliminação. Nós somos eliminados precocemente de uma Taça Libertadores, que nós cantamos na música, que é uma obsessão. Que está aqui, ó. Temos 3. Né? Poderíamos brigar pela 4ª. Também entendo, torcedor, que é difícil a gente ganhar todos os campeonatos. Eu entendo muito isso, eu entendo. Mas vamos fazer uma reflexão? Porque muitos vão falar assim, pô, Aldo, esse time aí já ganhou vários títulos. Tá bom, então se ganhou vários títulos, mas eles não vão continuar ganhando? Eles vão parar de ganhar? Até quando nós vamos ficar com ele não ganhando títulos, usando esse artifício que eles já ganharam títulos? Até quando nós vamos usar isso? Entendeu? Qual que é o limite de chegar a falar assim, olha, nós vamos ficar 3 anos sem ganhar para validar o que eles ganharam? 2 anos? 1 mês? Qual que é esse prazo? Tem algum prazo determinado? Não tem. Vai de cada torcedor. Tem torcedor que vai querer ganhar todo ano. Agora, vamos fazer uma reflexão bem honesta? Eliminados precocemente da Copa do Brasil. Eliminados precocemente da Copa Libertadores. Vejam as últimas campanhas do Palmeiras. Saímos nas oitavas. Vejam as últimas campanhas do Palmeiras. Saímos precocemente. Isso é ruim para a torcida, é ruim para nós que produzimos conteúdo, é ruim para pessoas que vendem produtos do Palmeiras, é ruim para as pessoas que trabalham no entorno do Allianz Parque, os camelôs, os que vendem sanduíches, os que vendem cerveja, é ruim para o comércio ao redor, é ruim para as pessoas que trabalham no estádio, que vai ter menos jogo, vão ganhar menos. Entendeu? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Ou seja, então, a gente tem que fazer uma reflexão. Poxa, será que o Palmeiras não poderia ter chegado mais longe na Libertadores? Ganhar seriam outros 500, mas o Palmeiras poderia chegar na final. Por que não? Por que o Palmeiras não poderia chegar numa semifinal como chegou antes? Como tem chegado há vários anos? É essa a reflexão. Então, até quando que vai a paciência do torcedor em admitir que esse time já ganhou? Qual que é o título que a gente tem que ganhar esse ano? Ah, um título por ano tá bom? É o Paulista? Qual o título que a gente pode escolher? Você escolhe o Paulista, eu escolho a Libertadores, o outro escolhe o Brasileiro, um escolhe a Copa do Brasil. Qual que é o título que nós vamos ganhar? Qual que é o título que o Palmeiras vai brigar? Né? Ou seja, só para resumir, a gente não pode, por essas opiniões aí que eu tenho falado, que eu acabei de falar aqui, campeonato ali, campeonato lá, você pensa de um jeito, eu penso de outro. Então a gente não pode nos dividirmos, né? Por quê? Eu quero uma coisa, você quer outra. No final, você quer que o Palmeiras ganhe o Paulista, eu quero que ele ganhe o Brasileiro, mas você quer que o Palmeiras ganhe. Eu também. Apenas campeonatos diferentes. A gente pensa num campeonato diferente, mas a gente pensa que o Palmeiras tem que ganhar, de uma forma ou de outra. Você, de repente, acha que o jogador, o Rony, deveria ser titular no lugar do Felipe Anderson. E o outro lá acha que, de repente, quem tinha que entrar era o Rômulo. Mas tudo bem, mas você sempre quis o Rômulo e o outro quis o Rony, pensando para o Palmeiras ganhar. Então, no final das contas, todos nós queremos que o Palmeiras ganhe. Com o jogador A, com o jogador B, isso não interessa. Agora, o que a gente não pode é brigar entre nós, porque alguma pessoa quer que nós sejamos fracos, quer nos dividir, porque divididos somos fracos. E aí, só para encerrar esse vídeo, né, porque já é muito desabafo, né, porque eu fiquei extremamente chateado ontem, porque, inclusive o Luca, nem na escola ele falou assim, pai, tô com uma tristeza no peito. Eu não devia nem ter levado ele no jogo, mas é bom porque vai se forjando nesses resultados ruins. Então, o que eu fico chateado é que você escutar justamente esse tipo de coisa, a separação de torcida. Isso não é legal. Não é legal. Não é legal, porque nem todo mundo pode ir ao estádio, certo? Nem todo mundo está perto daqui para poder ir ao estádio.
Tem muitas pessoas que acompanham o Palmeiras por telefone. E tem muitas pessoas que têm um blog, não é para ganhar like, é para falar do Palmeiras, porque quer falar do Palmeiras. Ele quer ser escutado por alguém. Entendeu? Então, o Abel tem que ter essa sensibilidade. E aí, Abel, eu sei que esse vídeo não chega em você, aqui, pelo menos esse canal não chega, no outro eu sei que chega. Vou falar uma coisa para você, Abel. O seu discurso, como eu falei aqui de meritocracia, para mim fica no papel, porque você não escala às vezes os melhores. Mas você fala de uma coisa, todos somos um. Todos somos um. Então, Abel, coloca bem aí na sua cabeça. Se todos somos um, por que você quer a separação da torcida? Por que você acha que quem vai no estádio é mais torcedor do que quem não vai? Então, Abel, fica essa reflexão. E outra coisa, hein, Abel? Volte a ser aquele técnico brilhante, aquele técnico, sabe, que escalava os times com táticas, jogadas ensaiadas. Não estou falando para variar time, não é isso que eu estou falando como tem, porque hoje a gente não tem um time titular. O que eu quero é que você volte a ser aquele Abel ganancioso, de querer ganhar, toda hora de buscar, porque você está falando um discurso e não está cumprindo o seu discurso. Da mesma forma que tem torcedores atrás do telefone, Abel, você está virando um técnico atrás de um microfone de coletiva. É isso que você está virando. Você está virando um personagem, um técnico atrás de um microfone. Nós atrás do telefone e você atrás do microfone. Então volte a ser aquele Abel que conquistou em 2021, 2022 grandes títulos e fazer trabalho brilhantes. O time tinha jogado ensaiada, faltas para lá, faltas para cá. Hoje somos realmente um time jogado ali e falar, vamos lá, quem ganhar depois vai ganhar uma latinha de cerveja e uma picanha. É isso que está aparecendo. Fechou? Então, torcedor, comenta aí, tá? Fiz um vídeo bem calmo aí, né? Quem quiser entender o que eu quis falar, entenda. Quem quiser me xingar aí, xinga. Mas essa é a minha opinião, o meu sentimento. Tô triste, não por mim, porque eu já vi o Palmeiras perder muita coisa, né? Tenho 56 anos de idade, já tomei muito título perdido na lomba, né? Dentro do estádio. Mas fiquei triste ontem por ter levado o meu filho e ver ele chorar 2 vezes por causa do gol, porque o VAR faz parte, né? Anulou, a gente grita gol, depois agora o VAR brocha você, e depois ele chorar no final da partida e não querer ir na escola porque estava com vazio no peito. Triste isso, né? Mas vamos lá, o Palmeiras é maior que todos nós. E se Deus quiser, o Palmeiras vai ser eterno. Avante palestra, os porco é louco. Vamos, muito louco,